Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é um vídeo um pouco diferente, não é nem um veredito e ao mesmo tempo não é 100% um vlog aleatório. Esse é um vlog de leitura de um livro que eu tô ansiosa pra ler há muito tempo e eu não sei o que vai acontecer com esse vídeo. Vai ser um pouco diferente, na verdade, porque eu estou começando o vídeo sem ter lido o livro. Então, assim, gente, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ler o eco dos livros antigos da Bárbara Davis. É o Echo of the Old Books. É um negócio assim. Ele foi lançado pela editora Excelsior e eu fui convidada pelo Scooby pra fazer a leitura dele. Eu fiquei, what? Um vlog de leitura do Scooby? Mas aí, gente, eu falei, que coisa perfeita, né? Porque, pelo que eu entendi, a temática desse livro é o livro. Então, assim, o negócio encaixou, entende? Basicamente, se você não conhece o Scooby, ele é um aplicativo de leitura. Eu sempre uso o Scooby, eu sou usuária do Scooby desde 2009. Então ele tá presente na minha leitura, na minha rotina, há mais de uma década. Então eu vou mostrar pra vocês, o livro chegou, tem tempo já, finalmente vamos inaugurar a edição. É linda, tá, gente? Gostou da luz do fundo azul? É o que eu botei pra combinar mesmo. Adorei a combinação. Chegou, gente, e eu fiquei tão apaixonada, porque chegou a edição lindíssima, né? Ai, gente, eu tô apaixonada por ele. Ele tem 415 páginas, é da Bárbara Davis, super aclamado pela crítica lá fora, todo mundo fala muito bem da escrita. Então, tô bem ansiosa pra conhecer essa parte justamente, assim. Vamos ver se meu contato com a escrita da Bárbara Davis vai ser o primeiro contato, vai dar certo. Eles me mandaram também, olha que bonitinho, do Scooby, gente, do Scooby, olha que perfeição. É uma capinha de livro, só que eu fui tentar usar no livro da Bárbara Davis e não funcionou, porque ele é de um livro pequeno. Mas eu amei, porque eu já tenho capas de livros grandes e eu nunca tive de um livro pequeno. Fiquei muito animada, né? Scooby maravilhoso. Gente, perfeito. E o que chegou, que eu fiquei apaixonada? A coruja do Scooby. Gente, tem noção que a logo do Scooby é uma coruja e que agora eu tenho o urso de pelúcia? Me ajudem a dar um nome pra isso. Olha que perfeito. Ele vem com um livro, que ele é um leitor, né, gente? Um leitor, um bookstamp. E aí ele tem o próprio livro dele que você pode tirar porque no velcro. E aí tem a loguinha do Scooby aqui também. E ele cola aqui embaixo. Ele tem o velcro no braço e no corpo. E aí ele simplesmente cola, encaixa aqui. E ninguém vai tirar o livro da mão dele. Fica aqui. Muito bonitinho, gente. Nem tirei a etiqueta, porque eu fiquei com muita dó. A etiqueta tá muito linda. Então ele é meu e ninguém tira. Enfim, a leitura é de O Eco, dos livros antigos. Ele é lançado pela Excelsior. Eu nunca li nada da Excelsior. Então vai ser interessante ter um contato com uma editora também. Porque assim a gente estabelece uma primeira experiência. Não sei como é que vai ser a edição, a diagramação, enfim, tradução. Tudo isso vai ser muito importante ser avaliado também. Então a gente vai junto nessas. Bem, gente, o livro chegou e a partir do momento que o livro chega, eu adiciono aqui no Scooby. Enfim, eu vou vir aqui no app, eu vou na lupinha, vou pesquisar o livro, O Eco dos Livros Antigos. Tem 416 páginas, a média de leitura é 13 horas. Vamos ver quanto tempo vai ser. E aí eu vou adicionar ele aqui, eu vou adicionar em Quero Ler. Vou vir aqui mais opções mesmo. Aí eu vou botar primeiro na organização. Eu vou botar que eu vou ler em livro, tenho. E na leitura eu vou botar lendo. Aí quando eu for escrever o histórico, eu vou ver aqui no reloginho e eu vou clicar em novo. Aí eu vou botar aqui o meu histórico de leitura. Gente, o Scooby é perfeito pra isso e pra muitas outras coisas. A partir do momento que eu comecei o livro, se eu adicionar um histórico clicando aqui na etiqueta amarela e vir aqui novo e adicionar o primeiro histórico, mesmo que o livro tivesse marcado apenas como quero ler, ele vai iniciar o lendo também. É maravilhoso. Além disso, tem o desafio dos dias seguidos, que é nessa medalhinha aqui em cima. Tem os desafios do Leia Mais, que tem 101 mil participantes. E o desafio dos dias seguidos. Eu sempre uso mais o desafio dos dias seguidos. Mas, gente, eu sempre perco um dia e a minha recontagem, o meu recorde é 3. Enfim. E aí, seguindo aqui mais pra baixo, você vê as resenhas, o histórico de leitura da galera que me segue. Então, me segue no Scooby, vai ficar aqui embaixo pra vocês na descrição. E aqui no meu perfil, vocês conseguem também ver as minhas últimas leituras. Todos os meus históricos de leitura sempre acontecem aqui. Então, normalmente, vocês descobrem os livros que eu tô lendo primeiro pelo Scooby. E é basicamente isso, tá tudo adicionado. Bora começar a leitura. Pra quem não conhece a história, vai contar a história da Ashley, pelo que entendi. Ela tem um dom, e nesse dom, ela consegue tocar nos livros e sentir o eco deles. Que é esse eco, não sei. Só sei que, pela sinopse, dá a entender que são emoções. Ela consegue realmente perceber as emoções que aquele livro carrega. Normalmente isso acontece com livros antigos, então é por isso que faz sentido esse título. Além disso, ela também é dona de uma livraria de livros raros, então ela trabalha com livros antigos, livros que passaram de mão em mão, de geração de
família. Então, provavelmente, esse vai ser aí o grande cenário dessa história, que é essa livraria. E a Ashley, uma mulher que parece que vive uma vida muito solitária. A sinopse não dá 100% a entender exatamente tudo. A gente sabe que ela vai receber 2 livros que estão interligados e que vão amarrar essa história. Quando chegou o livro, eu comecei a dar uma bisoiada e aí eu percebi que o livro é muito em itálico, porque ela tá lendo 2 livros durante a leitura. Então a gente tá lendo a Ashley ler outros 2 livros e a gente vai ler esses livros junto com ela. Então assim, gente, vocês entenderam o Inception aqui? É muito sobre livros. Então assim, eu não sei o que esperar. Eu acho que esse livro vai ser uma grande homenagem aos leitores, porque ela sente a emoção dos livros quando os toca. A gente, como leitor, também vive experiências assim. A gente sente uma emoção quando a gente toca num livro que a gente já leu. A gente relembra tudo que a gente passou. Então, de fato, é uma grande homenagem à literatura. A sensação que eu tenho, eu estou teorizando. Ok? Então, a partir de agora, vamos lendo e vou atualizando vocês, gente. Ai, tô muito animada, bora. Antes de começar a leitura, eu vou preparar os meus post-its. Eu não tenho o hábito de mostrar pra vocês, infelizmente, mas eu sou a louca dos post-its. Estou inaugurando novos tons de azul pra esse livro. Não sei se esse livro é todo azul na estética. Durante a leitura eu vou contando, né? Eu uso uma guilhotina. Isso aqui vai fazer com que eu divida no meio. Então eu vou ter muito mais post-it ao longo da vida. Eu nunca mais comprei post-it depois que eu comprei uma guilhotina. Basicamente eu vou pegar alguns aqui, um de cada cor. Ah, mas Karine, como você vai decidir a divisão das cores? É aleatório. Bem no meio aqui com a guilhotina. Olha que maneiro. Bem, gente, terminei o capítulo 4 e já eu vou pro capítulo 5. Eu já marquei bastante coisa, inclusive fiz questão de filmar, rodar enquanto eu tava marcando, porque realmente é um livro muito poético, ele é bem descritivo, ao mesmo tempo que não descreve demais. Ele vai focar bastante nas emoções, mas enfim, esse livro ele começa ali na Ashley. A gente tem uma percepção muito pequena sobre a vida dela. A partir dos 12 anos ela percebe esse dom e com o passar do tempo ela vai aprimorando. Então, ao longo do tempo ela vai investigando quais são os tipos de livros que realmente esse eco traz. Ela começa a caçar várias formas de ler esses ecos, então hoje ela entende quase como uma perfumista sobre as notas de topo, as notas de base, o coração. Então ela consegue ver quando um determinado sentimento é uma escolha, é um instinto, é uma acusação. Ela vai começar a fazer isso e aí ela recebe uma caixa de um amigo de doações, enfim. Só que tem um livro na caixa que não tem autor. Ele é um livro que só tem um título chamado Lamentando Belly. Ela acha o livro muito bem conservado para um livro que vem de uma caixa de livros antigos, como se o livro não tivesse rodado muito, mas as emoções que estavam nele eram muito fortes. Então ela fica um pouco chocada e começa a ler. Instantaneamente a gente começa a fazer a leitura junto com ela de Lamentando Belly, que a gente tem um personagem, um homem, escrevendo para essa tal de Belly, contando como foi conhecê-la e tudo mais. E aí é narrado em segunda pessoa. Eu nunca cheguei a falar com vocês, mas embora não seja muito comum a narrativa em segunda pessoa, eu gosto bastante quando ela acontece em determinados romances, porque a leitura flui muito. Quando você tá lendo uma carta, né, a sensação que tem. Então o texto corre muito fluido na tua mente. Eu gosto bastante. Mas o livro é narrado em terceira pessoa quando a gente tá nos capítulos e na cena da Ashley, né? O livro divide tudo isso muito bem. Primeiro que no topo de cada capítulo a gente vai ter um quote do próprio livro que ela tem, que é o Cuidado e Alimentação de Livros Antigos, da Ashley Greer. E é muito legal essa parte, porque são muito emocionantes esses quotes, mas eles não são reais, né? Porque eles são do livro da Ashley Greer. Eu, pelo menos, acho que não são reais, pelo nome da protagonista. A gente tem aqui o momento que ela narra os ecos do Lamentando Belly, de como realmente eles são muito fortes, e aí começa a leitura de Lamentando Belly ainda dentro do capítulo. A gente não sai do capítulo pra ler os livros, a gente continua. E aí ela mostra quais são as páginas que a gente vai ler do livro, páginas de 14 a 29. Só que, gente, aqui tá dando 15 páginas de livro, mas não são 15 páginas de livro que a gente vai ler. Se bem que tem vezes que sim, tá? Ó, acho que aqui chegou a dar, né?
Enfim. E aí vai pro capítulo 4 e termina o Lamentando Belly. Aqui já começa na cena da Ashley. Tem essas subdivisões também quando troca de cena. E aí também quando a gente vai pro próximo livro, que é o Para Sempre Outras Mentiras, que é o outro livro que ela vai ler junto, né? Porque na sinopse diz que tem 2 livros que se conectam. E aí a gente vai começar a ler o outro livro. Aí tem Para Sempre Outras Mentiras das páginas 1 a 6 e tem a 7 a 10, mesmo em sequência. E aí, gente, isso pegou tanto pra mim, porque realmente é uma experiência e tanto esse livro aqui. Ele não é apenas uma leitura de entretenimento, algo que vai tirar você de uma ressaca ou que vai limpar o seu paladar, que a gente fala. Na verdade, esse é um livro que é uma experiência, né? Até agora me parece realmente toda uma metáfora sobre a experiência de leitura, desde o momento que você toca o livro, quando ele chega, a forma como ele vai emitir sentimentos e expectativas pra você, quando ela começa a desvendar os mistérios. Logo aqui no final do capítulo 4, ela acabou de conhecer um ponto de vista novo da história. Ela encontrou uma segunda caixa com um segundo livro que era muito parecido. Ela tá começando a tentar investigar de onde tudo isso vem, as origens. Ela tá atrás do doador dos livros nesse momento para desvendar essa história. Ashley, ela é uma leitora nata, uma bookster em todos os sentidos. Ela é muito apaixonada por livros, ela acaba dedicando a sua vida a isso porque foi o que deu valor, que deu propósito, o que fez com que ela se afastasse das dores familiares que ela enfrenta e que não foram poucas. Você vê uma menina que sofreu muito, que foi órfã, que acabou sendo adotada por um padrasto. Ele acabou deixando a loja pra ela e ela cuida dessa loja. Foi ali que ela encontrou o amor, o sentido pra vida dela. Você vê que ela também, de certa forma, se identifica um pouco com os personagens por conta desses acontecimentos na própria vida. E isso pega nela muito profundamente. Os ecos acabam ecoando muitas vezes os seus próprios sentimentos. Então isso aqui, às vezes, é muito mais sobre a experiência e as emoções de um leitor e a sua relação com os livros. Sabe, ela querer investigar quem são os protagonistas na vida real, tá um pouco obcecada com tudo isso. E realmente isso imprime muito, assim, o que é nossa emoção lendo os livros. Qual é a nossa experiência em relação a isso? Tá pegando demais nessa parte pra mim. E acaba que o eco, esse dom dela até agora não foi citado, não foi desvendado, não tá falando muito sobre isso. E parece que essa jornada vai ser toda sobre as emoções de Lamentando Belly e de Para Sempre Outras Mentiras e como ela vai tentar encontrar as respostas através dessas leituras, gente. Promete muitas emoções, mas até agora eu tô amando. A escrita tá um acontecimento à parte, uma sensação muito gostosa, é muito viciante também, é muito fluido. Deus, é muito fluido, gente. É viciante demais. E ela fala aqui no início do capítulo 4, que é o último capítulo que eu li, ela fala, né? Logo no início aqui no livro dela, lemos não para escapar da vida, mas para aprender como vivê-la da forma mais profunda e rica para vivenciar o mundo pelos olhos do outro. Isso é muito sobre o que aconteceu nesse capítulo. Ela tá literalmente mergulhando numa outra vida para tentar fazer uma releitura dela mesma. Porque no final do capítulo 4 é isso que acontece. Gente, vamos começar o capítulo 5 e tchau. Gente, esse livro. Tô bem não, peraí, tô bem não. Esse livro me pegou em vários pontos. Cheguei em 34% do livro, acabei o capítulo 7, já vou começar o 8. Com todas essas marcações aqui, eu posso dizer pra vocês que esse livro fala de metalinguagem. Basicamente, é isso. Esse livro, ele tem 2 livros dentro dele. Eu já tinha falado pra vocês que a Ashley, ela vai ler o Lamentando Belly e ela vai ler o Para Sempre e Outras Mentiras, que são 2 livros que um é uma resposta pro outro. Um repórter escreveu o Lamentando Belly pra Belly e a Belly vai lá e escreve o Para Sempre e Outras Mentiras pra ele, pro Remy, né, que é o cara lá. Então a gente tá lendo junto com a Ashley 2 livros. Então ao todo eu tô lendo 3 livros. Eu gostaria de marcar 3 leituras no Scooby no final desse livro. Porque a sensação que eu tenho é que eu estou lendo 3 histórias diferentes. O que é verdade. Ok? 3 títulos aqui.
Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Mas brincadeiras à parte, esse livro fala sobre muitas coisas e me pegou num ponto muito específico. O fato da leitura em si ser uma experiência e ser o tema do livro. O livro fala sobre livro e ele fala sobre leitura. Então esse eco dos livros antigos, ele vai falar tanto para quem tá lendo, quanto para aquele que tá sendo lido, quanto para aquele que é personagem. E tem muitos pontos a ser abordados aqui. O primeiro deles é o fato de que tanto a Ashley, que é a nossa protagonista do eco, tá lendo um livro que também tem uma protagonista que sofreu suicídio na família. E a Ashley também sofreu suicídio na família. Esse é um romance muito dramático e muito espirituoso também. Ele vai tratar muitas nuances da saúde mental e em tempos muito diferentes. Esse livro começa dia 23 de setembro de 1984, lá em Portsmouth, né, em Nova Hampshire, nos Estados Unidos. E a história de Lamentando Belle acontece em 1954, sendo que esse livro começa em setembro de 84. Estamos nos anos 80 aqui. Então, a forma como a Ashley observa a saúde mental é muito diferente da forma como a Belle, dentro de Lamentando Belle, e o Remy também, no outro livro também, porque os dois estão nos dois livros, veem isso. Por exemplo, a mãe da Belle era tratada como uma mulher com melancolia feminina, né, com histeria. E quando a Ashley faz a leitura disso, ela já trata como depressão. Muito mais atual, embora na leitura de um livro que passou 80 anos atrás. Então, realmente, essa dinâmica do tempo é muito importante para a experiência da literatura, tanto para Ashley quanto para gente. O pai da Ashley cometeu suicídio. Esqueci de falar aqui que, me corrigindo, a mãe da Ashley, ela foi diagnosticada com câncer e ela escolheu não fazer o tratamento. Ela disse que não valia a pena fazer o tratamento. E o pai da Ashley, depois da perda da esposa e de todas as dificuldades, ele acabou cometendo suicídio. Ele se matou com uma espingarda. Isso é o que pega muito com a Ashley. Ela vive uma vida muito solitária depois do divórcio. Ela foi traída pelo marido e ela vive uma vida bastante solitária. É uma loba solitária que fica lá no seu covil mesmo. Só que a Belle também, na história dela, tanto pelo ponto de vista do Remy, quanto pelo próprio ponto de vista, quando ela vai para Sempre e Outras Mentiras, ela também traz esse aspecto da solidão, mesmo sendo uma herdeira. E aí tá na hora de contar aqui a história dos dois livros. Lembrando que todo vlog é sem spoiler. Esses dois livros, eles vão contar a história de um escritor britânico que vai para os Estados Unidos atrás de algumas aventuras, mas na verdade ele tá procurando histórias porque ele é um escritor. A princípio, até agora, dá pra ver que ele quer se aventurar dentro da elite mesmo. Ele quer agir como um infiltrado pra poder ter experiências. Isso tudo parece que é pra ele escrever o livro dele. E aí, a Belle, que é o nome que ele dá, porque os dois personagens escrevem as histórias trocando os nomes, eles não usam os nomes reais, nem os sobrenomes reais das suas famílias. Ela é uma garota que tá na sua festa de noivado, no seu casamento arranjado. O pai dela obriga a se casar com um homem extremamente rico. Então, assim, depois de a mãe dela ter cometido suicídio quando ela tinha 10, 12 anos, realmente ela passa por muita dificuldade nessa relação com a sua família. Ela odeia o pai, mas ela tá cumprindo aí esse tipo de coisa depois que ele mima ela com os cavalos super caros de puro sangue. Ela é uma garota muito mimada. E o Remy é um cara que nas suas narrativas, no seu ponto de vista, lá em Lamentando Belle, ele deixa isso muito claro, que ele sempre a viu como uma garota que foi poupada do mundo. Só que esse é o ponto de vista dele, de alguém que não percebeu o que caminhava pelas entranhas da garota. E aí, quando você lê o ponto de vista dela, você vê toda realmente as dificuldades, todos os conflitos emocionais, todas as dores que ela passou. É óbvio que ela teve uma vida muito rica, ela nunca enfrentou dificuldade, mas as dificuldades dela foram muito diferentes e tão cruéis quanto. Perda da mãe, a forma como a mãe foi tratada. A mãe dela era uma francesa que perdeu o brilho depois do casamento e que acabou tendo uma depressão pós-parto logo depois da gravidez da Belle. Então, quando a Belle cresceu, ela viu uma mãe muito diferente do que todo mundo falava. E aí, depois ela ainda perde o menino no lago afogado. Então, assim, foram muitas tragédias na maternidade da mãe da Belle que corroboraram nesse suicídio. Esse suicídio aconteceu quando ela estava 1 ano internada. Gente, é muito triste. Remy não sabia de nada disso. Belle vai contar isso em Para Sempre e Outras Mentiras pra ele. E aí a Ashley, vamos falar da nossa protagonista de fato, que é a do Eco. Por mais que ela seja a nossa protagonista, ela é uma leitora lendo um livro pelo qual ela tá obcecada. Então, literalmente, ela age como a gente. A gente tá tão louco, cheio de teorias, quanto a Belle e o Remy, quanto ela. É um pouco louco, assim, tira a gente dos pensamentos. A gente fica completamente fora da casinha com esses livros. E a gente vê tudo isso se refletindo na Ashley. Ela fica obcecada pelos personagens, começa a investigar de onde vieram essas caixas. Finalmente, agora, no capítulo 6 e 7, a gente já vai ter
algumas respostas sobre isso, aparece uma pessoa aí, ela começa a cutucar a vida da pessoa e ela é bastante invasiva, às vezes ela é até inoportuna, assim. Mas, cara, eu entendo ela, porque se os meus personagens favoritos invadissem a minha vida real, eu estaria fora de mim. Agora, eu tenho uma teoria que a Ashley também tem, de que o Remy, na verdade, ele acabou traindo a Belly. Então, eu não sei se isso realmente aconteceu, mas dá pra ver que ele não traiu ela com outra mulher, mas ele traiu ela em outros esquemas. Ele dá umas nuances de que o fato de ele estar se infiltrando nesse ambiente elitizado, extremamente rico, extremamente glamouroso, é com segundas intenções. Ele quer fazer alguma coisa. Ele fala isso numa frase que fala assim, ele sempre desejou estar naquele meio. E ele fala isso de um jeito que dá pra ver que o que ele tá vivendo ali é meio complicado. Primeiro porque ele é amante da Belly. A Belly tá noiva do Thomas, sei lá o nome dele. É algum nome com T. O garoto é extremamente rico e esse casamento arranjado vai ser pra forjar e consolidar ainda mais a família da Belly. Ela conhece o Remy na noite do noivado dela e ela começa a se apaixonar por ele. E aí ele vira amante dela. Eles ficam nas escondidas mesmo, fingindo que se encontram na rua, um entra no carro do outro e vão pro meio do mato passar uma tarde linda de beijos e comidas e lanches. Eles ainda não avançaram um sinal porque sabem, principalmente do tempo em que isso está acontecendo e também de como a Belly foi criada. Mas você vê que a qualquer momento isso pode acontecer. Só que eles estão o tempo todo racionalizando esses acontecimentos, de forma que eles sabem que isso tem até um certo tempo, até um certo ponto em acontecer. Porque parece o tempo todo que Remy, ele tá completamente deslumbrado e apaixonado pela Belly, mas ele sabe que a Belly nunca vai escolhê-lo e que ela vai seguir com os planos do pai. Sendo que a Belly não dá a entender isso nas cartas dela. Então fica essa investigação romântica. É isso que acontece. A Ashley, nossa protagonista, é uma investigadora romântica. Ela tá investigando durante todo o livro, assim. Eu tô um pouco apavorada com o que vai acontecer nos próximos capítulos sobre política. Esse livro é muito político, principalmente no tempo em que ele tá sendo escrito, ali perto da Segunda Guerra. As coisas, principalmente pelo Remy ser britânico, quando ele vai para os Estados Unidos e conhece a Belly, todo mundo ali tem uma opinião muito forte, até um pouco nazista. Então eu fiquei meio assim, ó. Ok, tá bom. E a Ashley já não acaba sendo muito política, mas não é esse o foco dos debates dela com outras pessoas. É mais sobre os acontecimentos do livro mesmo. Esse é um livro sobre 2 livros, gente. E eu tô simplesmente encantada. Eu agora vou direto e retomo com vocês a rotina de vlog amanhã. Gente, até agora tá babado. Vamos seguir. Beijo. Bem, gente, avancei na leitura. Ontem, durante a madrugada, cheguei a 70% do livro e não queria parar. Realmente, o livro engrenou ali. Embora a história já tivesse aquecida bem desde o início ali, ainda assim eu senti que a história começou a rodar muito bem. Uma coisa que me pegou aqui foi com certeza as grandes reviravoltas que aconteceram no meado do livro. Chegando aos 70%, tô em 69% no início do capítulo 13, a gente tem uma percepção muito maior, tanto sobre os aspectos da história, e a gente começa a receber grandes respostas sobre quem é quem na vida real. Sim, é importante entender que esses livros que a Ashley tá lendo são livros nunca publicados, que na verdade foram 2 encadernações de cartas que foram enviadas numa trama só. O Remy decidiu escrever tudo aquilo pra Belly, e a Belly depois ela escreveu tudo e devolveu de volta, né? Pelo que eu entendi é mais ou menos assim. Então, realmente, assim, tanta coisa aconteceu nessa história. Uma coisa tão incrível, gente, é que esse livro, ele é muito marcável. Tem livros que nasceram pra ser extremamente marcáveis, né? Acho que eu nunca marquei tanto um livro quanto agora, sinceramente. Realmente, ele é uma experiência tanto em relação ao texto, à escrita, a forma como ele conversa com você durante a leitura. Bárbara Davis claramente teve uma intenção em trazer esse livro para que ele fosse discutido futuramente, para que leitores conseguissem compartilhar suas experiências e transbordar esse livro para outras pessoas. Até porque Ashley faz isso dentro da história.
ela vai encontrar uma pessoa que é conectada a todas as origens desses livros e eles meio que vão trabalhar numa leitura coletiva, assim, eu diria, né? E, de certa forma, isso faz com que a gente se identifique tanto com a história. Eles vão lendo em pedaços, uma pessoa lê um lado, ela lê o outro. É muito narrando a experiência do leitor, de fato, quando ele lê o livro e compartilha isso com outras pessoas. Eu sempre falei pra vocês, acho que lá no início do vlog eu falei que o eco dos livros antigos parece ser uma metalinguagem que vai trazer essa homenagem sobre a própria leitura e sobre a experiência da leitura. O eco da Ashley, esse dom, esse talento até parece sobrenatural, mas aqui no livro ele tem um termo que é a psicometria, que ela é definida pela capacidade de descobrir fatos sobre um evento ou pessoa a tocar objetos associados a ela. Sei o que psicometria é real? Nunca tinha ouvido falar. Entende? Acho que é muito sobre isso. Ele sai um pouquinho também da experiência literária, mas emerge profundamente trazendo elementos reais, porque sim, simplesmente é uma experiência real. Eu amo o fato de que, ao mesmo tempo que a gente tá lendo os livros, tanto Lamentando Belle quanto Para Sempre e Outras Mentiras, a gente também tem uma leitura muito profunda da própria Ashley. Isso por conta da identificação que ela gera com os personagens dos livros que ela tá lendo. E, mais uma vez, essa própria identificação por si só faz com que a gente se identifique com a Ashley, porque ela tá se identificando com quem tá lendo. Então, é um Inception mesmo, uma coisa meio Black Mirror. Eu tô apaixonada. De fato, o livro chega numa parte muito mais política, embora seja romântica o tempo inteiro. Ele não larga essa veia extremamente dramática e romântica do jeito que a gente gosta. Aquela novela mexicana acontecendo dentro de uma família rica, com muitas posses e muitos bens, que está correndo risco aí de ter suas tramas um pouco expostas e acabar colocando tudo em risco. Tá rolando alguns esquemas por conta da guerra, dos movimentos que estão acontecendo pelos Estados Unidos. Então você vê como existe um segredo muito grande por trás de tudo, que faz com que a história acabe caindo num thriller com drama familiar. Essa investigação o tempo todo, que fica por parte da Ashley, que é a nossa leitora que tá lendo tudo de fora. Só que até o Remy, que é o cara que escreveu o primeiro livro pra Belle, que escreveu Lamentando Belle, também tem essa veia como jornalista, como um repórter que tá se infiltrando nessa família com algum objetivo meio secreto. Mas você vê que o amor pela Belle, pelo o que ele sente por ela, é muito genuíno e vice-versa. Você vê a Belle o tempo todo com medo. Ela é uma garota que foi mimada, que realmente acabou não experimentando as partes mais cruéis do mundo e, de certa forma, isso a estragou. Só que, por outro lado, ela também passou por alguns problemas que impediu que vivesse tudo isso, que tivesse coragem o suficiente para poder ir além, para poder dizer não ao pai, por exemplo. Então tem essa grande disputa, esse grande conflito interno que os dois personagens passam, porque em algum momento esse limite vai ter que ser traçado e eles vão ter que tomar uma decisão. Já tô numa altura aqui da história, gente, onde as coisas estão em constante reviravolta o tempo todo e você fica muito imerso nessa trajetória. Então tá muito, muito maravilhoso. O eco por si só, eu acabei tendo uma percepção aqui que ele não é o enredo da história. Ele não é a grande narrativa que vai amarrar tudo. Ele é uma consequência. Ele é, na verdade, o ponto de partida. O eco é o que chama a atenção dos livros para Ashley, mas não é exatamente como ela vai descobrir tudo o que está acontecendo. É quase como uma das armas que ela vai acabar utilizando para poder descobrir mais sobre essa história, porque literatura é isso, é uma experiência emocional muito individual e que só ela sabe descrever. Então eu achei muito impecável nessa parte. Última coisa antes de seguir adiante é que esse é um livro com personagens muito distintos, né? A gente tem muita gente parecida se identificando ali. A gente vê semelhanças da Belle e do Remy, porque que eles se apaixonaram tão profundamente, como eles têm visões muito parecidas de tudo, como esse romance, esse caso que eles estão vivendo, estão colocando o lado mais verdadeiro deles à tona e que faz com que eles acabem se apaixonando profundamente cada vez mais. Só que a gente também tem personagens muito corrosivos aqui pra experiência, gente. A Cissy é um exemplo aqui, manda a Belle. Ela é uma garota que também foi vítima do próprio pai. É um homem que acabou fazendo com que a filha mais velha, primogênita, virasse uma arma interna dentro da família, sabe? Ela brigava com a mãe, ela acabou cuidando da irmã mais nova de um jeito muito controlador, extremamente frio, não soube ser irmã de verdade. A Cissy interpreta toda essa situação, esse distanciamento e esse desejo da Belle de viver algo diferente do que o pai tá infringindo agora, de uma forma muito radical, sabe? Muito egoísta também. A Cissy é com certeza a personagem mais insuportável dessa história e vai fazer muita gente revirar os olhos quando ela aparece em cena. Ele é bem frustrante mesmo.
mas ela causa essa sensação de estar sofrendo. Ela intensifica essas dificuldades, esses conflitos emocionais e esses pensamentos confusos que a Belly tá passando, porque a Belly quer muito tomar uma decisão. E eu falei isso pra vocês no outra parte. A Belly é claramente uma pessoa que quer muito ficar com o Remy. Ela precisa muito desse final feliz. Dói no coração, porque desde o início da leitura a gente sabe que não é isso que acontece. O livro já começa, os livros, né, já começam falando que essa é uma história de amor que não deu certo, que eles sofrem muito porque não puderam viver tudo isso. E você sabe onde vai chegar, mas mesmo assim você quer saber o como vai acontecer. E a própria Ashley fala isso com um dos personagens do livro, como ela tá muito mais ansiosa pra descobrir o como do que o final em si, porque o final em si todo mundo já sabe, as coisas aconteceram, o tempo passou. Agora, uma parte muito incrível do romance, embora a Ashley também vai viver um romancezinho, já vou deixar claro aqui pra vocês não acharem que a Ashley é só uma personagem leitora passiva que vai ficar ali no canto da poltrona lendo livros o tempo todo. Ela tem a sua própria experiência, tem seu próprio enredo, ela também vai viver uma jornada de romance, uma jornada de redescobrimento, assim, do amor, porque ela é uma personagem muito solitária que passou por uma traição e uma decepção muito grande, e isso tudo faz com que ela tenha medo de viver histórias. E até o próprio livro traz esse sentimento pra ela, de que confiar de novo é extremamente perigoso. Mas é justamente esses momentos amorosos dos próprios lamentando Belly para sempre outras mentiras. Gente, as declarações românticas deles, um pro outro, da Belly e do Remy pra Belly, são extremamente maravilhosas. Tem uma que eu marquei que eu preciso falar com vocês, que é a seguinte. Eu tô viciada até agora. Você é a resposta a uma oração que nunca pensei em fazer e uma ameaça a todos os meus planos. Mas não sou forte bastante para ir embora. Eu quero você da forma que for possível tê-la, por quanto tempo for possível, sabendo que é um erro, sabendo que não vai resolver nada, sabendo que um dia estaremos aqui mais uma vez à beira do adeus. Essa é a experiência que a gente tem na nossa via romântica quando a gente tá lendo o eco dos livros antigos. Ele é completamente profundo em todos os aspectos humanos nas relações aqui, desde as mágoas, da indecência, do romance, do drama, da dor, da tristeza. Tudo é muito colocado à flor da pele nessa escrita, até porque são cartas completamente particulares, são cartas íntimas, e é uma experiência muito intensa pra quem tá lendo, pra própria Ashley, e quando ela reflete isso pra gente também fica ainda mais gostoso, assim. Esse é uma experiência literária de um jeito como eu não tinha vivido há muito tempo, tem muito tempo. Uma das experiências literárias que eu tive que me remeteu bastante a essa leitura é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente tem a nossa repórter contando, entrevistando, né, na verdade, a Evelyn Hugo, e aí a gente tem a Evelyn Hugo contando a jornada dela pelos casamentos, até chegar no final da sua vida. Então, é o livro que mais se aproxima pra dizer, assim, que a gente se afeiçoa profundamente, mas entre a Evelyn Hugo e o eco dos livros antigos, por mais que a Evelyn Hugo tenha uma construção muito importante na Evelyn e que esses livros sejam muito diferentes, eu prefiro a escrita da Bárbara Davis aqui, nesse momento. Sim, gente. O eco, ele é muito profundo, o fato de ele ser narrado por duas pessoas, ainda tem a história da Ashley, que por si só é uma jornada muito, que prende muito, sabe? Enquanto em Evelyn Hugo a gente tem a história da Monique, que não nos agrega tanto, não nos chama tanto atenção. Então acaba me afeiçoando muito mais a Eco, assim. Mas não precisa ter uma competição, os dois são maravilhosos, tá? A gente pode amar todos os livros ao mesmo tempo. É só que eu acho que o Eco, ele traz uma experiência ainda mais profunda do que Sete Maridos pro leitor em si, porque a Ashley é uma leitora lendo livros de escritores, de poetas, de apaixonados, então por si só a experiência fica muito diferente mesmo. Tive que entrar na página do livro e ver algumas opiniões durante a madrugada, porque, gente, eu tava me pegando muito pelo livro, e eu comecei a ficar ansiosa, e aí eu tive que olhar as opiniões da galera. Vamos ver, gente, vamos ver. Tem 62 resenhas. Aqui embaixo mostra os outros livros da Bárbara, quem quiser ver depois, porque eu também tô louca pra pegar os outros livros dela. Tem esse Aguardiando os Finais Felizes, mas eu não sei, gente, se esses livros foram lançados no Brasil. Aí vocês olham depois com calma, porque de repente podem ser que sejam lançados mais futuramente mesmo. E aí tem muita resenha com spoiler, né? Mas assim, uma coisa que eu achei é que as pessoas trazem falando que é aconchegante. Eu amei isso, porque realmente o livro tem essa sensação de aconchego, de que você tá imigrando realmente pra outro tempo. O livro se passa nos anos 80, então realmente ele tem todo aquele cheirinho, aquele aspecto, sabe, de livro mofado. Mentira, não é só isso não. Ele tem essa sensação de café quente, feito, sabe, de um jeito mais antigo. A sensação de que as pessoas não têm pressa pra nada. O fato de elas realmente demorarem pra se ver, de mandarem muitas cartas, de só a ligação é a única coisa que funciona e deixa a chamada, assim, pra recado. É uma coisa muito gostosa, muito
muito diferente. Aí aqui fala, né, um livro com pessoas que amam livros, talvez um livro falou. Agora, uma coisa que eu gostei muito é que a Milis falou que é um final feliz. Como eu ainda não terminei o livro, eu só tô animada e tô deixando claro aqui pra vocês que o livro vai ter final feliz. Olha que delícia. Uma coisa legal é que a Lucy Allen falou que é sobre recomeços. Gente, tá todo mundo falando que o livro é sobre recomeços. Ai, enfim, chega. Tô muito animada pra continuar a leitura. Vou continuar agora à noite. E é isso, gente. Volto com a reta final. Na verdade, eu quero voltar com o livro lido, tá? Karine, chorou? Quase, gente, quase. Teve uma cena que eu quase me debulhei, tá? Mas, em relação a sentimentos, se for pra falar de emoções aqui, eu fiquei muito mais chocada. O choque por si só, até porque por mais que a gente esteja lendo um livro, que a gente sabe o que vai acontecer com esse casal, com a Belle e o Remy, meu Deus, o que aconteceu pra eles não ficarem juntos? Foi muito tenso. Então, assim, maravilhoso. E chegamos ao fim desse livro. Gente do céu, que experiência. Não tem outra palavra pra poder descrever o que foi esse acontecimento que é Echo. Sério. Pra começo de conversa, vai ter vários elementos que vão fazer com que essa história realmente tenha um batimento cardíaco muito forte no final. Tanto pro ritmo da história, que tem muitas camadas e que vai se revelando uma história, uma trama muito complexa, muito enredada, com muitos elementos. O clímax, ele se constrói muito gradativamente, mas de forma muito intensa. Então, por exemplo, a gente chega numa conclusão, mas aí fala, não, mas isso aqui é assim. Aí fala, não, mas isso aqui aconteceu desse jeito, por essa pessoa. E aí, isso aqui aconteceu. E aí ela vai te dando essas respostas com o passar dos capítulos. E quando você vê, você não consegue mais pensar no fato de que você tá lendo um livro, que você tá dentro de um livro, que tá dentro de um livro, que você só quer viver aquele livro, aquela história, sabe? Lamentando Belle e Para Sempre Todas e Outras Mentiras, acaba se tornando uma experiência muito complexa e muito profunda, que você não consegue saber lidar, como se fosse algo tão fictício, porque ele tá tão entremeado dentro da história, ele tá tão conectado às consequências e às próprias reviravoltas que a Ashley vai viver. Gente, você não sabe mais o que você vai fazer no final. Você só quer experimentar essa resolução. Você quer que haja um final feliz. E sim! Eu tenho que falar isso, né? Ele é um happy end. E eu tô muito feliz com isso. Eu achei que a história ia ser super trágica. E eu tava preparada pra debulhar muitas lágrimas. Não que eu não tenha chorado, tá, gente? Eu chorei muito a minha madrugada inteira. Mas realmente a sensação que eu tive era que a gente não encontraria, sabe? Uma luzinha. E saber que tudo isso teve um encaixe, uma trama que não deixou pontas soltas, porque o que eu tava mais angustiada era o fato de que, como a gente tava lendo 2 livros dentro desse livro, que eram cartas, eles não tinham nenhuma obrigação de te entregar um final, eles não tinham nenhuma percepção de que tinha alguém lendo do outro lado que queria uma conclusão. Não era sobre encontrar moral na história, eram sobre 2 pontos de vista que tinham muitos pontos cegos. E eu sabia que eu não podia confiar em todo mundo aqui nesse livro, hein? Essa trama foi tão bem planejada que dos detalhes existem grandes respostas que foram colocadas ali parecendo um negócio assim passando no fundo, assim, que ninguém repara. Mas quando você vê algo tão importante e que satisfatório, eu acho que até quem ama thriller vai amar esse livro. Por mais que esse livro seja um drama, um romance com personagens adultos mais 30, que tem uma bagagem, um monte de baú de relacionamento, de tristeza, de perdas, de segredos envolvendo o seu passado, a sua própria vida. São muitas as camadas complexas. Tanto no nível da Ashley, que também é a nossa protagonista, que vai acabar encontrando essas histórias e as motivações que faz ela ir atrás de tudo isso, e o tudo isso, que é a história do Lamentando Belle e do Para Sempre Outras Mentiras, que conta a história da Belle e do Remy, e como todos eles estão todos num único problema, numa única construção histórica gigante, que envolve muita política, que envolve afeto, que envolve fé, que envolve cultura, que envolve família, que envolve passado, que envolve trauma. É muita coisa ao mesmo tempo. É uma história que deu pra ver que foi muito difícil de ser escrita, mas que quando você lê algo tão natural, tão bem construído, Barbara Davis entra no hall das minhas autoras de romance favoritas, porque eu vou querer ler absolutamente tudo que ela escreve, gente. Essa mulher entregou uma experiência. Não foi só um entretenimento. Tá longe de ser só um entretenimento. Esse livro ele foi feito pra moldar, assim, o seu futuro como um livro favoritado
passado. Uma coisa interessante é que se você focar muito no dom da Ashley, no fato de que ela toca nos livros e ela recebe esses ecos e esses sentimentos, você vai acabar se frustrando, porque o livro não é sobre isso. Ele veio para trazer toda essa metáfora da relação do leitor com o livro e como o livro também se relaciona com o leitor de volta. E a partir desse momento que você tem a percepção de que a narrativa, o centro, os plots da história são construídos por conta dessa experiência, aí você vai entendendo aonde o livro quer chegar e quais são as respostas e as coisas que ele vai te entregar para enriquecer essa experiência. Foi o que eu falei. O eco não é o onde a gente quer chegar e nem é o porquê, é só o como. Todas as outras coisas acabam sendo muito mais relevantes. O eco, ele é importante, foi importante para que os livros, quando chegassem na mão da Ashley, chamassem a atenção dela, fizessem com que fossem lidos. E é esse o ponto de partida para uma mudança radical na vida dela. Sim, gente, esses livros mudam não só a vida da Ashley, mas todo mundo que está envolvido nessa história. E é muito sobre como a literatura, a escrita, a narrativa do passado sendo contada para alguém lá no futuro é capaz de transformar vidas e famílias e cidades inteiras. Eu tô muito, muito apaixonada e completamente envolvida por essa história e pelo universo de eco dos livros antigos. Esse livro é uma história sobre recomeços, como a gente viu nas resenhas do Scooby, os leitores têm razão. É uma história sobre reconstruir o passado, resgatar lembranças de volta, recuperar aquilo que foi perdido. E isso é muito atrelado ao trabalho da Ashley. Como dona de uma livraria de edições raras e restauradora de livros, todo o processo de reencadernação é usado ao longo da história. E muito sobre uma metáfora que cura feridas emocionais. Esse é um livro com muitas feridas emocionais que acabam custando um preço muito grande, que acabam fazendo com que a pessoa não veja o todo, muitas vezes. E a reencadernação, esse processo de restaurar um livro antigo, um livro rasgado, um livro ferido, e colocá-lo em capas novas, lindo, feito do zero, mas com a mesma essência de antes, mas agora para viver algo novo, fala muito sobre todo o livro, sobre a história da Ashley, sobre o romance que ela vai viver, sobre como ela vai precisar enfrentar muitos conflitos para conseguir se consertar, tentar chegar de fato numa cura, e também para os personagens que estão envolvidos na vida dela, que é Belle e Remy, e todas as construções da família deles e como isso vem impactando as gerações futuras. Esse é um livro com bastante gatilho, vai ter gatilho um pouquinho assim, sabe? Eu acho que abuso parental, abandono parental, vai falar de guerras, vai falar de divisões antissemitas, também fala bastante sobre morte, sobre a perda da guerra e muito sobre o luto também, como mortes e partidas causam dores muito semelhantes e que distância muitas vezes não tem a ver só com espaço, tem a ver principalmente com o tempo. E que todos os personagens acabaram se apegando à raiva, a raízes problemáticas nas suas histórias para poder tentar se proteger. Eles tinham medo de enfrentar e vivenciar essa dor profunda. Ninguém aqui queria enfrentar essa dor, tava todo mundo fugindo dela. E no final ele chega nesse negócio do perdão, que é revolucionário, mas que na verdade é simples. Perdão, ele existe para ser entregue a alguém, mas não pelo outro, por você. E falar sobre isso, sobre você finalmente tirar dos ombros toda essa culpa, uma culpa que nem sempre é sua. É o dano que a raiva, que a mágoa acaba acumulando sobre a pessoa, é o dano que ela sofre em relação a tudo isso. Então é um livro muito lindo. Ele não é prático, sabe, nas suas resoluções. É muito difícil. Demanda muito porque são personagens que carregam o tempo, a maturidade, muitos traumas desde a infância, todo mundo aqui é muito quebrado, então você acaba vendo uma reconstrução tanto individual quanto nas próprias relações. Quando a Ashley redescobre ela mesma como uma mulher e todas as pessoas que estão ao seu redor, que até então ela era ela, e os livros completamente solitária, a própria Belle e o Remy como personagens nessa história que tiveram uma vida de fato e que acabaram convivendo com uma ferida ao longo de décadas para até que esse livro chegasse nas mãos dela. Enfim, gente, é um livro extremamente complexo, muito apaixonante, que eu acho que todo mundo vai amar. Se você gosta de romance, se você gosta desses dramas familiares, dessas construções de relações, de rever o passado, acerto de contas, sabe, na área emocional, na área familiar, você vai se apaixonar, gente. Eu amo livros assim, eu sou muito fã da Judy Picoult, da Christine Hanna, todas essas autoras que focam muito, não só nesse aspecto familiar, mas como isso é muito visto também pelo ponto do feminino. Embora a gente tenha personagens masculinos aqui extremamente bem profundos e muito complexos e emocionalmente ativos, que conseguem colocar pra fora toda essa questão
emocional e como isso impacta ao redor deles também. Então, é 5 estrelas e favoritado, eu daria 10 estrelas se eu pudesse. Provavelmente eu tô no top 3 de melhores leituras de 2024 até agora, gente. É bem difícil um romance ou um drama, se bem que eu tenho alguns livros muito incríveis pra ler pela frente, mas é bem difícil o Echo sair do top 3. A qualidade literária, tô falando assim, no sentido mesmo da escrita, da narrativa, da poética, da forma que a Bárbara constrói essa história, não se encontra em qualquer livrinho que você tira da prateleira, não. Bem, amores, é isso. Eu dei 5 estrelas e é basicamente isso. Eu já falei isso 10 mil vezes. Vamos encerrar esse vlog. Tô muito feliz de ter chegado até aqui e ter terminado essa história com vocês. Não é um veredito, é uma experiência ao longo do caminho, mas eu tentei fazer sem spoilers, então mil desculpas se vocês, de repente, queriam mais fatos colocados à mesa. Para isso, eu deixo num vídeo, de repente, com spoilers lá na frente, ou num vídeo de leituras de abril e maio, que eu vou soltar no final de maio pra vocês. Aí, de repente, eu conto até uns detalhes, mas realmente é uma leitura pra ser vivenciada, experienciada, com pontos cegos mesmo, pra vocês se surpreendendo. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem adquirir o Echo dos livros antigos, eu vou deixar aqui embaixo o link também pro Scooby. Acionem ele na estante de vocês. E claro, né, gente, não se esquece de baixar o app do Scooby, esse aplicativo que acompanha a vida dos leitores ao longo da sua vida, perfeito pra isso. É um verdadeiro acervo pra você se sentir em casa. Então o link vai ficar aqui embaixo pra você baixar tanto no iOS quanto no Android também. E me segue por lá. O meu Scooby tá aqui embaixo também, mas é Karine Leôncio, vai que você me acha me pesquisando lá no aplicativo. Então é isso, eu tô indo, mas eu volto. Lembre-se de seguir o Caboclo TV em todas as redes sociais, com certeza vai ter conteúdo do Echo em outras redes agora que a leitura foi finalizada. E é isso, big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! And I pray, I believe in the better days.